Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao primeiro dia dos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade. Então vamos dar início, em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, e em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina Vontade reina em minha vontade. Vamos às orações, do primeiro dia. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, sua filha, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a ti eu confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à sua mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você me fará como seu filho, e a ti, minha mãe, dou-lhe a entrega da minha vontade, para que eu possa trocá-la com a vontade divina, e assim poder permanecer seguro de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que tu, ó Mãe, me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos também, a ajuda do Espírito Santo que nos ilumine nessa leitura, nessa reflexão. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então aqui é a folha do mês, em que consiste em uma oração que se faz a cada instante de reflexão. É pedido para que se faça, de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite, 3 vezes ao dia, diante da imagem de Nossa Senhora. Mas acaba por fazermos, constantemente, em que vai dizer, que a gente vai recitar nesta oração: Minha mãe, eu te amo e tu me amas, me dá um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas sob os vossos olhos maternais. A alma, se dirige à Rainha Imaculada, dizendo: Aqui estou, eu, ó doce Mãe, prostrado diante de ti. Hoje é o primeiro dia de maio, consagrado para ti, onde todos os seus filhos e filhas querem saudar com suas pequenas flores, para provar-lhes seu amor e assim terem sua atenção para amá-los. E quero ver como chegar para debaixo do trono celestial, onde és cortejada por hostes angelicais, e recebes as mais belas rosas, as violetas humildes, os lírios castos de seus filhos, e os agraciar com seus sorrisos de amor, com suas graças e bênçãos, e segurando ao coração tantos presentes de seus filhos, vai tu mesma levá-los para o céu, e reservá-las como depósito e coroa na hora da nossa morte. Então aqui a alma vai dizer, e de fato, tanto nos nossos altares, aqui em nossas casas, estamos sempre ornando eles, com flores, com rosas, mas também, no espiritual, estamos sempre presenteando Nossa Senhora, espiritualmente com as nossas rosas, que vai dizer também, com os nossos rosários, com as nossas orações, os nossos suspiros de amor a ela, que ela vai dizer, que vai mostrar, diz ela segurando
ao coração esses presentes, né? Esses tantos presentes, ela vai, né, ao céu, levar ao céu esses presentes, né? Aí entregar, né, aos cuidados de Deus, né? E reservá-las como depósito e coroa na hora de nossa morte. Então continua: Mãe Celestial entre muitos, eu que sou dos menores, dos mais necessitados de seus filhos, eu quero ir ao teu ventre, minha mãe, para trazer-te não flores e rosas, mas um sol todos os dias, a trazer-lhes um sol todos os dias. Mas a mãe deve ajudar a seu filho, dando-me suas lições do céu, para me ensinar como formar-me divina. Só assim você tem a mais bela homenagem e o amor mais puro, né, de seus filhos. Doce mamãe, sabias que o que quer este teu filho? Eu quero que você me ensine a viver da vontade divina, né, da vontade de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. E eu transformando meus atos em tudo de mim na divina vontade. Vou de acordo com os seus ensinamentos. A cada dia eu te levarei em meu ventre e todos os meus atos mudarão em si mesmos. Então a alma vai dizer a Nossa Senhora que quer ir ao ventre dela, né? Quer ir ao ventre dela para trazer de presente a ela não flores e rosas, mas a um sol. Né? E qual sol é esse, né, que se encontra, né, que esteve lá no ventre dela, senão o grande sol divino, né, o Jesus, né, a vontade de Deus. Então vamos ao ventre de Nossa Senhora, né, pedimos essa graça a ela, a fim de que todo dia a gente traga a ela, né, esse sol, né, o seu próprio filho. Até eu entendi aqui agora há pouco, a alma disse a Nossa Senhora, né, que ao receber as lições dela, né, para ensinar a ela como formar-se divina, né, como a criatura se formar para ser divina. É até isso, né? É ela entrar no ventre de Nossa Senhora e trazer o sol divino que há dentro dela lá, né? Que é Jesus. Que a alma vai continuar, né? Só assim você tem a mais bela homenagem e o amor mais puro. Qual seria a mais bela homenagem a se dar a Nossa Senhora e o amor mais puro, senão o seu fruto bendito, né? O bendito fruto do seu ventre, Jesus. Né? E qual alegria maior, né? Ela pode há de ter ao ver a imagem de seu filho em cada criatura. Jesus vivendo em cada criatura, em cada um de seus filhos. Então é isso que vai se dar ao longo dessas lições que ela nos dará e ao ponto, né, de colocarmos ela em prática. Né? Já não se verá mais a criatura, mas Jesus em nós. E como faremos isso? Ela mesma, né? Pedimos também a ela como. Né? Então ela vai dizer, então dizemos, né? A mãe deve ajudar a seu filho dando suas lições do céu. São essas lições, esses ensinamentos que vai, né, formar, né, esse reino na alma, né, da criatura. Me ensinar como formar, né, na divina. Só assim você tem a mais bela homenagem e o amor mais puro, né, de seu filho. Doce mãe, sabias que o que quer esta tua filha? Quero que me ensine a viver da vontade divina, né, transformar os nossos atos em divinos.
Ele vai dizer, né? Vou de acordo com os seus ensinamentos. Vamos caminhar de acordo com os ensinamentos da mãe. E a cada dia te levarei em meu ventre, e todos os meus atos mudarão em si mesmo. Então já não serão meus atos, mas é ela mesma. Ou seja, serão não atos humanos meus, mas atos divinos, né? Atos da vontade de Deus. E então ela responde, né? Lição da Rainha do Céu. Filho abençoado, a sua oração tocou meu coração maternal. E me puxando do céu, já estou perto de ti, meu filho, para lhe dar minhas aulas sobre o céu. Olhe para mim, querido filho. Milhares de anjos em torno de mim são reverentes. São todos atentos para me ouvir falar do que o Fiat divino, do qual é a fonte que possuo, e eu sei seus segredos admiráveis e suas infinitas alegrias. Ela tem todo o conhecimento de Deus, né? É o Fiat divino, a vontade de Deus. Eu sei os seus segredos admiráveis. Então os anjos ficam, né, em volta dela, né, a todo ouvido para saber, né, da grandeza, das maravilhas de Deus, que ela assim, né, compartilha com eles. Então ela continua, né? Sei seus segredos admiráveis, suas infinitas alegrias, sua felicidade indescritível e seu valor incalculável. E sendo chamada por ti, alma filha, né? Alma bendita, porque tu queres minhas lições sobre a divina vontade, é para mim a maior festa e a alegria mais pura. É a maior festa e a alegria mais pura. Que ela vai dizer que a companhia dos filhos traz a ela mais alegria que a companhia dos anjos. Sobretudo dos filhos que ainda estão aqui, né? Nós aqui vivos, em que deixamos os nossos afazeres, as nossas ocupações, para nos voltar a ela, a escutar as lições dela, que não é outra senão o que ela acabou de dizer, né? Sobre os anjos, sobre os conhecimentos dela, que é o conhecimento dos segredos, né? Dos segredos mais íntimos de Deus. E que ela quer compartilhar, né? Que compartilha lá com os anjos e agora com esse filho bendito que a busca e quer conhecer. Em que ela vai dizer, é para mim a maior festa e a alegria mais pura. E se você ouvir minhas lições, eu me alegrarei da sorte de ser sua mãe. Oh, como eu suspiro de ter um filho que quer viver toda a vontade de Deus. Diga-me, filho, você vai me agradar? Vamos agradar a Nossa Senhora vivendo só da vontade de Deus, não colocando as nossas preocupações, as nossas vontades humanas, né, os nossos caprichos, mas em tudo, né, buscar agradar a ela. Ela pergunta, né, você vai me dar seu coração, sua vontade, tudo? Vai se colocar em minhas mãos maternais para que você se prepare, se disponha, se fortaleça, esvazie-se de tudo, para que eu possa preencher todos vocês com a luz da divina vontade e formar em vocês sua vida divina. Vamos nos esvaziar tudo, né? Abandonar o nosso eu, deixar o nosso eu de lado, a fim de que ela nos encha com a vontade divina. Portanto, coloque sua cabeça no coração de sua Mãe Celestial e esteja atento. Estejamos atentos, né, para ouvir, para me ouvir, para que minhas lições sublimes façam você decidir nunca mais fazer sua vontade, mas sempre a vontade de Deus.
Então aqui a pessoa pode questionar, né? Ah, mas eu não vou fazer mais a minha vontade, as coisas que eu gosto, né? Aquilo que me dá tanto prazer. Né? Nossa Senhora nunca viveu a tua vontade, a vontade dela, né? Mas somente a vontade de Deus. O grande problema, né, no ser humano é a sua vontade humana. Né? Foi pela vontade que Adão e Eva caiu. Né? Tiraram os olhos de Deus para olhar para si mesmos, né? Fazer a sua vontade, procurar, né, algo a mais. Né? Não ficaram satisfeitos com o que Deus havia dado para eles, mas quiseram ir buscar, né, conhecer mais alguma coisa além. Então este é o grande mal da nossa vontade humana, o grande obstáculo para que conheçamos a Deus, né, profundamente é isso. É o amor próprio, é ter colocado a si no lugar de Deus, né, à frente, acima de Deus. É ter saído do lugar para o qual, né, de onde Deus o qual criou, né, até os escritos, os livros que se seguem depois aqui desses 31 dias com Maria, é justamente isso, né? É esse conhecimento que que se chama, né, o retorno de Deus à criação, à criatura, ao propósito para o qual foram criados. Então, a santidade que Deus deu a Adão lá quando criou, né, agora, a partir desses escritos, dessas lições de Nossa Senhora, né, ele devolve à criatura, aquele que tem essa disposição no coração, né, de retornar a essa ordem, ao propósito para o qual Deus o criou, né, largando a sua vontade humana, seus caprichos, para viver a vontade de Deus. No início aqui da lição de Nossa Senhora, ela vai dizer que está circundada por milhares de anjos no céu, atentos a escutar dela, né, as suas lições. Estes aí estão porque permaneceram, né, fiéis, permaneceram no posto que Deus os havia colocado. Mas não podemos esquecer também daqueles outros tantos que não se submeteram à vontade de Deus. Não quiseram fazer, não quiseram viver na vontade de Deus, que são Satanás e os seus anjos, né? Em que quando Deus mostrou a eles como deveriam ser, como iria ser as coisas, eles se rebelaram, né? Dizendo que não iria servir a Deus numa criatura inferior a ele. Ou seja, quando Deus Pai falou para eles que ele iria se encarnar no seio, no ventre de uma criatura humana, eles se revoltaram, né? Satanás por primeiro, né, se revoltou. E quando soube que era numa mulher, né, que ele teria que se submeter, né, a servir, né, uma mulher, aí para ele foi, né, a gota d'água, né, em que ele bradou, né, não servirei, não servirei. Até assim, né, Deus que se quisesse se encarnar e ele servisse, continuasse a servir a Deus, que fosse num anjo, né, que fosse nele, né, porque ele, né, era o maior de todos, né, abaixo de Deus era ele o maior, né, na ausência de Deus era ele que dava as ordens, né. Então, onde o orgulho tomou conta, né, que ele aceitaria servir a Deus, né, se ele encarnasse num anjo e não numa criatura inferior a ele, né, que sim, teria que ser num anjo, né, que era o tamanho dele. Mas, no entanto, a simplicidade, o amor de Deus, né,
Deus que é Deus se encarna no ventre de uma criatura limitada, né, pequena, e o encardido, né, o Satanás não, se recusou a servir a Deus, né, na criatura. Então veja como o orgulho é terrível, né, como temos que deixar a nossa vontade humana de lado, né, a fim de que esse germe de pecado não crie raízes mais profundas, né, no nosso ser, a fim de nos posicionarmos naquilo que somos, naquilo que fomos criados para ser, filhos de Deus e não seguidores do diabo, né, odiando, blasfemando né, com todo esse orgulho, né. Então sigamos as lições de Nossa Senhora, né, que ela diz: portanto, coloque sua cabeça no coração de sua Mãe Celestial e esteja atento para me ouvir, para que minhas lições sublimes façam você decidir nunca fazer sua vontade, mas sempre a vontade de Deus. Então, meu filho, ouça-me, é o meu coração maternal que tanto te ama e quer derramar-se sobre você. Saiba que eu tenho você aqui, escrito no meu coração, e eu te amo como um filho verdadeiro, mas sinto-me uma dor, porque não te vejo como sendo a tua mãe, né? Maria não nos vê como sendo ela nossa mãe, porque somos diferentes dela, né? Que ela vai dizer: mas você sabe quem nos faz diferentes? O que nos faz diferentes? Aí é a sua vontade, que tira o frescor da graça, a beleza que se apaixona pelo seu Criador, a fortaleza que conquista e suporta tudo, e o amor que consome tudo. Em suma, não é essa a vontade que anima sua Mãe Celestial, porque ela vive, né, só da vontade divina, né, da vontade de Deus. E nós vivemos da nossa própria vontade. Queremos fazer tudo do nosso jeito e quer adaptar Deus à nossa vontade, né? Então não rezamos para que conheçamos a vontade de Deus sobre as situações, mas rezamos para que Deus mude as coisas, né, conforme a nossa vontade, né? E assim o é continuamente. Então tudo briga, tudo questiona, né? Não aceita nada como algo vindo, né, sendo da vontade de Deus, né? Mas não aceita passar por nada, né? É impaciente com tantas coisas e quer resolver tudo, né, da sua própria maneira. Então Nossa Senhora vem nos pedir, né, a abandonar essas coisas, esses pensamentos, né, essa mentalidade, a fim de adquirirmos a mentalidade, a vontade, né, de Deus, os conhecimentos de Deus, né, a forma que Ele age e trabalha, né, nas coisas simples, nos acontecimentos, né, diários da nossa vida, nas coisas boas, mas também naquelas que não tão boas, mas que em tudo está a vontade de Deus, o querer de Deus, né? A vontade permissiva ou a vontade querida, né? A vontade permissiva é que Ele deixa, né, a gente querer fazer do nosso jeito, sabendo que lá na frente a gente vai quebrar a cara, né? E lá Ele vai nos dar, né, o ensinamento, né? Ou seja, aprender do modo mais difícil. Então, ou aprendemos dessa forma, ou aceitemos aqui, né, os ensinamentos de Nossa Senhora, de modo a aprendermos da forma correta, da forma mais sadia, né? Ou seja, né, não pelo sofrimento, mas pelo amor, né? Fazemos essa caminhada de amor, né? Largarmos as nossas paixões por amor a Deus, para vivermos a vontade de Deus.
Que é o que ela vai dizer aqui, né? A diferença entre a gente viver da nossa vontade e ela que vive da vontade de Deus. Né? Ela, cheia de graça, porque não tinha a vontade dela, mas era movida pela vontade de Deus. Que ela vai dizer que a nossa vontade humana tira o frescor da graça, né? Tira a beleza que se apaixona pelo seu Criador, né? Tira a nossa atenção, a beleza dele, né? Colocamos como prioridade tantas outras coisas, né? E Deus fica de lado na nossa vida, né? Recorre-se a ele só quando se está necessitado, né? E que já se esgotou todas as outras formas, né? Todas as outras opções já se esgotou. Então se busca a ele, né? Coisa que com Nossa Senhora nunca foi assim. E ela continua, né? A fortaleza que conquista e suporta tudo, né? A nossa vontade humana faz-nos ser inconstantes. Se estamos bem, vamos que é uma beleza, né? Se sentimos prazer na oração, rezamos a noite inteira, né? Então, se não estamos tão bem, estamos, né, com alguma situação, já perdemos a paz, já não se reza mais, né? Já não quer saber, né? Já não tem disposição é para nada, né? Então, o Filho da Divina Vontade, né? Nossa Senhora não tinha isso, né? Era constante, independente de qualquer coisa, né? Em tudo seja feita a vontade de Deus, né? Ela reconhece o nada que é, né? E que tudo é Deus quem nos move, né? Se formos depender de nosso estado, né, de ânimo, né, vamos fazer, vamos trabalhar um dia sim, um dia não, né? Outros nem vão trabalhar em hora nenhuma. Então a vontade de Deus que nos dá, né, que conquista essas fortalezas, né? Essa fortaleza que suporta a tudo. E o amor que consome a tudo. É vivermos não mais com o nosso amor limitado, miserável, né, e egoísta, mas largarmos esse amor, né, que está na vontade humana para Deus nos encher com o amor que é dele, que vem dele e através desse amor nos mover, né, em direção a tudo que nos é pedido, né? Então aqui ela conclui, em suma, não é essa a vontade que anima sua mãe celestial, né? O amor pela qual ela se move é esse amor de Deus. É essa a vontade de Deus, e não a própria. E eis a diferença, né, entre nós e ela. Mas agora ela nos vem, né, nos ensinar, nos trazer esse conhecimento que desde então não sabíamos, para que possamos também, assim como ela, viver, né? Para que assim possamos viver como ela. Porque sabemos que tudo que se deu a ela foi tudo por graça de Deus, foi tudo a vontade de Deus, né? Que só tornou isso possível porque ela não buscou a vontade dela e não ficou olhando para ela, né? Não ficou olhando nas dificuldades, no sofrimento, no abandono, no tempo, nada disso, mas olhou só aquilo que era o propósito, a vontade de Deus, a qual ela mesma vai contar, né? Aqui você deve saber que eu conhecia a minha vontade apenas para mantê-la sacrificada em homenagem ao meu Criador. Nossa Senhora conhecia a vontade dela, mas apenas para isso, para mantê-la sacrificada em homenagem ao meu Criador. Minha vida era toda a vontade de Deus, a vontade divina. Desde o primeiro momento de minha concepção, fui moldada, aquecida e posta em sua luz, né? Qual luz é essa? A luz da divina vontade. Então aqui ela já diz também, né? Desde o momento da sua concepção, sua imaculada concepção,
foi posta nessa luz. E essa luz também que a preservou da mancha do pecado original, né? A luz que é Deus, né? Que é a divina vontade, né? Que lá nos planos de Deus, né? No coração de Deus, ela já seria a mãe de Jesus, ela seria já o ventre onde ele iria se encarnar. Assim, portanto, deveria ter, né? Não deveria ter essa mancha, esse germe de pecado. Então, desde antes, né, da sua concepção, ela já foi redimida pelo sangue de Jesus, né? Porque para Deus não há esse tempo, esse espaço de tempo. Para Deus está tudo, né, ali diante dele, né? O passado, o presente e o futuro está tudo ali diante dele. Só nós vivemos, né, nessa atmosfera de tempo, né, nesse tempo cronológico. Deus não. Então ela continua, né? Foi posta em sua luz, né, que purificou com seu poder a semente humana, de maneira que foi concebida sem mancha original. Portanto, se minha conceição era imaculada e tão gloriosa a ponto de formar a honra da família divina, foi somente porque o Fiat Todo-Poderoso derramou-se sobre minha semente e pura e santa permaneceu concebida. Então, se a vontade divina não tivesse se derramado sobre a minha semente, mais do que uma mãe terna, para evitar os efeitos do pecado original, eu teria encontrado o triste destino das outras criaturas, de ser concebida com o pecado original. Portanto, a causa primária era toda a vontade divina, e assim fosse a honra, a glória, a ação de graças por ter sido concebida sem mancha de origem. Agora, meu filho, do meu coração, agora, filha do meu coração, ouça sua mãe. Coloque sua vontade humana como uma área de sua humanidade, né? Coloque a sua vontade humana num cantinho aí, né? Numa área da sua humanidade. Contente-se em fazê-la morrer, em vez de conceder-lhe um ato de vida, né? Contente-se em fazer morrer a sua vontade humana ao invés de conceder-lhe um ato de vida. Habitualmente o que a gente faz é o contrário, né? Até se diz, eu vou fazer isso que eu tenho vontade porque vai que eu morro amanhã, né? Então eu vou comer isso que eu tenho vontade, eu vou ir lá aonde eu tenho tanta vontade porque, né, eu tenho que fazer a minha vontade. E no entanto, Nossa Senhora ensina aqui que é exatamente o contrário que a gente tem que fazer, né? É exatamente o contrário, né? Coloque a sua vontade humana como a área da sua humanidade, né? Coloque aí reservado num cantinho, né? E não se contente com isso, apenas também, né? Mas vá além, né? Contente em fazê-la morrer, né? Não é deixar ela aí num cantinho para de vez em quando você ir e namorar ela um pouco e, né, ficar aí conversando com ela, né? Às vezes, né, reclamando, lamuriando, porque, mas eu queria tanto fazer tal coisa, mas fiquei sabendo que agora eu não posso. Eu queria tanto comer tal coisa, mas eu não posso. Então, assim, quando você está doente, né, o médico proíbe a pessoa de comer, ela vai e não come mais, porque ela sabe já das consequências, né? Então não come. Mas e por amor a Deus, né? O que somos capazes de fazer? Seríamos, talvez, né, capazes de fazer o mesmo apenas por amor a Deus? Né? É igual a Luísa, a quem Deus revelou nesses escritos. Ela ficou por mais de 40 anos numa cama,
Não porque ela estava doente, mas apenas porque Jesus queria que ela estivesse ali à disposição dele. Então, por 40 anos ela ficou na cama, alimentando apenas da Eucaristia, porque as outras coisas, né, o organismo dela não aceitava, e não por enfermidade, mas por vontade de Deus, né, porque nada ela podia comer que ela vomitava, mas quando ela comungava a Eucaristia, não acontecia nada. Né, então ela se alimentava normal. Então ela viveu numa cama, sem nenhuma enfermidade, apenas por obediência, né, a Jesus. Né, e por amor, né, sobretudo por amor a Ele. E agora Nossa Senhora vem nos ensinar, né, e nos pedir, né, morre para isso aí, morre para a sua vontade, deixa essa sua vontade para lá, né, não dê vida, cadê? Em fazê-la morrer, né, fazer morrer a sua vontade em vez de conceder-lhe um ato de vida. Sua mãe celestial preferiria morrer milhares e milhares de vezes, em vez de fazer um único ato de sua vontade. Nossa Senhora não teve um único ato de sua própria vontade. E nos diz que preferiria morrer milhares e milhares de vezes antes que fizesse isso, antes que tivesse um ato de sua vontade. Porque ela viu quão terrível foi. Né? Ela viu Adão e Eva, né? O tamanho, né? O alto posto da qual eles caíram. Né? Ela viu, né? Ela veio ao mundo, né? 4.000 anos depois, né? Pouco antes, né? Do reino, né? Da redenção, né? Pouco antes da encarnação de Jesus, que iria se encarnar no ventre dela. Mas lá no Ab eterno, lá no coração, na mente de Deus, ela já existia entre todas as coisas, né? Desde todas as coisas, desde antes de todas as coisas. Né? Deus Pai, sabendo que Adão e Eva eles iriam falhar, porque Deus deu a eles a liberdade, o livre-arbítrio, né? E na sua miséria, na sua pequenez, né? Deus já sabia, né, que ele iria falhar. Então já estava, né, nos planos de Deus antes todo o desfecho, né? Todo o plano, o curso dele, né, para resgatar o homem, né, para redimir o homem. Então, para que ele se encarnasse, né, no seio de uma criatura, ele já teria que a tê-la, né, criado, já estava nos seus planos. Então, desde antes de todas as coisas, Deus já tinha, né, criado Nossa Senhora, já estava na mente dele ali. Ela já existia. E foi mostrado a ela, né? Ela viu o que Adão e Eva fez por conta de suas vontades, que é o que leva ela a dizer, né, que preferiria morrer milhares e milhares de vezes antes de que fizesse a sua vontade própria. E agora ela pergunta, né, para cada um de nós, né, se queremos também imitá-la, né? Você não quer, portanto, me imitar? Ah, se você mantê-la sacrificada em honra de seu Criador, o Divino fará o primeiro passo na sua alma e você vai se sentir moldado de áurea celestial, purificada e aquecida, para que assim sinta destruir os germes de suas paixões e você se sentirá colocado nos primeiros passos do reino da divina vontade. É o período de purificação que vivemos, né? Que o plano de Deus não termina com a salvação da alma, né? Pelo contrário, tudo começou, né? O plano de Deus deu continuidade com a vinda de Jesus, né? Com a salvação das almas. Mas há um passo a mais, há ainda, né? Um próximo passo,
que conclui, né, todo o plano de criação, né, de Deus, que constitui em criação, salvação e santificação. Né? São três passos, né? São três, né? O Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito Santo que santifica. Né? E estamos agora, né, a partir desses conhecimentos que Nossa Senhora está nos dando, conhecendo esse terceiro passo, esse terceiro fiat. Né? São três fiat, três faças, que é o que Nossa Senhora vai dizer, né? Ah, se você mantê-la sacrificada à sua vontade humana, né? Em honra de seu Criador, né? Eu largo a minha vontade em honra por amor a Deus, né? Para adquirir a vontade dele, né? Para ser verdadeiramente livre, né? De todas as amarras das paixões e vícios, a qual a nossa vontade humana tanto busca, né? Tanto gosta. Né? Então, se conservarmos a nossa vontade, né, sacrificada em honra do nosso Criador, o Divino fará o primeiro passo na sua alma e você vai se sentir moldada de áurea celestial, purificada e aquecida para que assim sinta destruir os germes de suas paixões e você se sentirá colocado nos primeiros passos do reino da divina vontade. E eis aqui, né, o como fazer para imitar Nossa Senhora, a fim de sermos como ela, não dando vida a nossas vontades humanas. E ela continua, portanto, esteja atento, né? Estejamos atentos. Se você me for fiel em me ouvir, eu vou te levar, vou tomar-te pela mão nos caminhos intermináveis do Fiat Divino. Eu vou manter-te defendido sob o meu manto azul. E você será minha honra, minha glória e minha a sua vitória. Né? Em outras palavras, aqui podemos dizer, né, na linguagem que todos já conhecem, eis o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Né? Aqui está o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Né? Em não ver mais os seus filhos, né, se acabando nas coisas do mundo, mas retornando à ordem para o qual Deus os criou, né, ao propósito para o qual Deus os criou, para ser santos, né, como Deus nosso Pai é santo. Retornando, né, à santidade original, a santidade que o próprio Deus deu a Adão lá no Éden. Né? Não é uma santidade nova, não é aqui mais uma devoção das muitas que, graças a Deus, tem na nossa igreja. Né? As tantas outras devoções não foram outra coisa senão um caminho que precisávamos fazer para chegar agora, né, nesses conhecimentos, nesse tempo. Né, a dispor o nosso coração para ouvir as lições de Nossa Senhora, né, e vivermos e colocar em prática na nossa vida. Mas não se trata aqui agora de mais uma devoção, mas a santidade original, né, proposta por Deus. Né, a santidade que Ele deu para Adão, a qual ele desprezou. Né, a qual desde então Deus, né, está lá, né, com essa graça, com esse dom suspenso, porque até então não tinha quem, né, estivesse apto a receber de volta essa santidade. Só agora, né, com Luísa Picarreta, né, até Jesus vai dizer a ela, finalmente encontrei uma criatura que não quer de mim as minhas coisas, né? Ela não quis as coisas de Deus, mas quis somente a Ele. Né? Até ela responde para ele, né? E se eu vier a precisar de alguma coisa, sei que o Senhor me dará, né? Me ajudará. Mas se precisar, se não precisar, não precisa não. Pode, né? Fica com o Senhor, eu só quero a Ti. Né? E Jesus diz a ela,
bravo, bravo. Finalmente encontrei alguém que não quer outra coisa senão somente a mim mesmo. Então, ou seja, ela já não tinha, né, a sua vontade, né, mas queria, né, senão outra coisa, que a vontade de Deus, o querer divino. Então, quando assim agimos, damos a Deus a correspondência do amor que Ele, né, depositou em nós, deposita em nós e espera também de nós, né? Amor, desinteresse, né? Não temos que buscar a Deus pelas coisas dele, pelas bênçãos, pelas graças, mas buscar a Ele por Ele mesmo, né? Nosso Criador, nosso Pai. E Ele que é Pai, sabe exatamente o que precisamos ou deixamos de precisar. Portanto, então não há necessidade de ficar o dia todo incomodando Ele, pedindo as coisas, né? Pedindo para que tire, né, esta ou aquela situação, uma vez que ou aquela situação foi Ele mesmo que permitiu, a fim de que você não vá para o inferno. Né? Porque se Ele soltar, né, se Ele te liberar dessa ou daquela situação, você se perde. Né? Então buscamos entender, é isso que Nossa Senhora quer nos trazer, né? O conhecimento, a verdade, né? E não sermos mais enganados pela nossa vontade humana mimada, que parece uma criança mimada, que tudo quer, né? Que não pode ser contrariada. E o que, mais uma vez, repito, né, o que Nossa Senhora vai nos ensinar ao longo desses 31 dias, né, deste mês. Para receber um presente tão grande, um presente no presente e torná-lo conveniente e santificante. O apelo da Rainha do Céu também ditada por ela, que é a introdução a este livro mais divino. Ela mesma diz que aqueles que acolhem este presente com amor do céu, a sua visita, suas palestras será do primeiro, dos primeiros filhos e filhas de sorte que pertencerão ao reino do Filho Divino. E ela escreverá nossos nomes em letras douradas em seu coração imaculado e materno. Nossa Senhora não mente, nem pode mentir. Ela não engana, nem pode enganar. Ela não exagera, nem fala em excessos. O que ela promete aqui, indubitavelmente, o concederá àqueles que, com humildade, alegria, gratidão e amor celestial, acolherem com gratidão e privilégio igual até aquele feliz Fiat, com o qual o dom da vontade divina foi concebido por ela. A tivesse feito mestre, começaram a ser diluídas, demolidas até serem aniquiladas, mesmo em seus germes, as nossas paixões da nossa vontade humana contaminada. Finalmente começa-se a sentir o calor do amor divino, que desce em uma alma que verdadeiramente e de forma séria abriu suas portas, fazendo-se sentir, percebida e desfrutada. Que este ciclo de meditações seja caracterizado por um clima de escuta profunda, bíblica, que não é uma escuta somente passiva, mas uma leitura edificante, mas uma escuta profunda que nos transforme interiormente e que resulte em colocarmos em prática todas as indicações recebidas até o mais ínfimo detalhe, mesmo a lealdade perfeita para as pequenas flores, mensal e diária, e orações terem uma parte não negligenciada no processo de transformação,
né? É recitar as orações, né? A folha da alma lá, né? Que diariamente, né? Nos é dada. Então é a lealdade, né? No compromisso, no propósito de vivenciar o quão melhor possível esses 31 dias com Maria, né? A fim de aqui não negligenciado no processo de transformação que o ensinamento da Rainha da Divina Vontade quer implementar em seus filhos e filhas. Sejam bem-vindos às aulas que se iniciam, né? Hoje, já no primeiro dia, né? E ela vem passar para a gente, né? Primeiro a alma, né? Primeiro a alma recorre a ela, né? Virgem Imaculada, leva-me para junto de ti e faz de mim seu filho. E com suas mãos sagradas apodera-se voz de minha vontade, para purificá-la, moldá-la, aquecê-la com o toque de seus dedos maternos, e ensina-me a viver unicamente da vontade divina. E a folha diária para hoje, né, que vai dizer: hoje, para me honrar, Nossa Senhora diz: pela manhã, em todas as suas ações, você me dará a sua vontade em minhas mãos, dizendo: minha mãe, ofereço por ti o sacrifício da minha vontade ao meu Criador. É o que foi dito antes, né, da gente anotar essas jaculatórias para ao longo do dia a recitarmos, né, continuamente. Ou aqui em cada ato, né, damos a nossa vontade às mãos, né, de Nossa Senhora, né, a fim dela sacrificar a nossa vontade ao nosso Deus, né. E a outra ejaculatória é: minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono e sua morada. Então, em outros momentos dessa consagração, foi-se recitado um terço, né, com essas jaculatórias. Então, vamos rezar uma dezena apenas desse terço, né? A quem quiser rezar o texto completo depois. Mas eu vou rezar aqui uma dezena, né, trocando o Pai Nosso pela primeira jaculatória, que é: minha mãe, ofereço por ti o sacrifício da minha vontade ao meu Criador. E no lugar das 10 Ave-Marias, a outra ejaculatória, né? Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono e sua morada. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Amém. Então hoje, ao longo desse dia, né, em tudo que fizermos, né, façamos com esse espírito, né, de desapego da nossa vontade, de dar, né, a nossa vontade
a Nossa Senhora em tudo que fizermos, a fim de que ela sacrifique, né, a nossa. Aqui, minha mãe, ofereço por ti o sacrifício da minha vontade ao meu Criador, a fim de que, sacrificando a nossa vontade humana, né, ao longo desses 31 dias e ao longo de toda a nossa vida, a gente vá, né, nos retornando à ordem para o qual fomos criados, né, e vivamos não mais da nossa própria vontade, mas da vontade divina, né. Vivamos de maneira concreta e consciente aquilo que foi dito, né? Eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então encerramos aqui o primeiro dia, né, dos 31 dias com Maria, no reino da divina vontade. Então estivemos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Amém, até amanhã, próximo dia, se Deus quiser.